Salve, amigos do Australian Lifestyle! Bem-vindos a mais um episódio, dessa vez com um amigo do Vinícius Barreto. Vê se pode, Vini, por favor, apresente. É isso aí, Tiagão. Pô, hoje é um dia de alegria para mim, que eu tenho um amigo e um cara que eu admiro muito, né? Um cara que tem uma carreira muito legal lá, vindo do Brasil, trabalhou para várias empresas interessantíssimas, fez parte de uma startup que bombou no Brasil, mas agora ele está aqui na Austrália para fazer deste um mundo mais sustentável. Matheus Baraúna, seja bem-vindo. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Não sei se estão falando as coisas todas, não, mas legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porra, bacana, Matheus. Tem história aí entre vocês, então. Explica melhor um pouquinho como é que você desenvolveu essa relação com o Vinícius e como é que você veio parar aqui, cara. Cara, essa história começou lá em 2015, né, Vini? A gente se conheceu fazendo um curso de inovação lá em São Paulo. E aí eu lembro que nessa época, mais ou menos, eu conversei com o Vini e falei, pô, tenho vontade de fazer um MBA fora, etc. Ele falou, pô, você já pensou na Austrália? Obviamente eu não tinha pensado, né? E aí eu comecei a dar uma pesquisada e tal. E em 2016 eu lembro que a gente voltou a se falar com um pouquinho mais de frequência, porque na verdade eu já estava pesquisando algumas universidades. E ele falou: Não, cara, se você quiser vir, pô, em 6 meses você está aqui e tal. E aí eu te confesso que eu fiquei com um pouco de receio. E aí eu tinha um outro projeto que estava rolando no Brasil. Eu preferi dar sequência nesse projeto, que foi essa startup aí que o Vini mencionou. E aí acabei abortando esse plano da Austrália, né? Mas esse negócio ficou na minha cabeça. E aí, alguns anos depois, quando eu resolvi tirar esse plano da gaveta, aí eu voltei a falar com o Vini e falei, pô, Vini, eu acho que agora é o momento. O Vini falou, então bora, vamos ver se a gente consegue ajudar você aqui a escolher. Enfim, você foi super interessante para a gente aqui em relação a entender um pouquinho desse mercado, da Austrália, as universidades, as opções de curso, enfim, foi bem, bem importante aqui no processo. Não, maravilha, Matheus. Então você optou por fazer um mestrado na UQ, Universidade de Queensland, é isso mesmo? É isso. Quando eu comecei a dar uma analisada nas universidades e nos cursos, a princípio eu estava querendo fazer um MBA, né? Mas a minha experiência no mercado de real estate acabou me levando a querer entender um pouco mais desse mercado de sustentabilidade. E aí eu comecei a estudar por conta própria mesmo do Brasil e comecei a entender que a gente tinha um problema grande aí a ser resolvido. E quando eu vi que existia um curso na UQ que focava nisso, né, eu comecei a entender um pouquinho mais do curso. A universidade tem algumas sessões, né, info sessions, para explicar um pouquinho mais do curso. E aí eu falei, cara, esse curso é a UQ. E aí, incrível, né? Eu tinha estado na Austrália, mas eu não tinha visitado o campus da UQ. Então, o processo todo foi virtual, mas eu tive muita segurança conversando com o time da C, que essa universidade era assim totalmente fora da curva, e também olhando os materiais em relação ao programa, né? Eu fiquei bem seguro em relação a essa decisão. Bom, bacana, ela é uma das 8 melhores universidades da Austrália, né? E nessa área de sustentabilidade, até por ser inovador e tal, você tem algumas vantagens aí na UQ, né? Com certeza. Eu estou um pouco desatualizado em relação a essa informação, mas até o momento em que eu estava pesquisando sobre a universidade, a UQ era a única universidade do mundo que era 100% sustentável em relação à própria energia. Ó, Isso acontece porque a UQ tem dois grandes campos, né? Em ambos os campos eles têm uma quantidade de painéis solares assim absurda. E além disso, ele tem duas fazendas solares, né, próximas aqui à região de Brisbane. E aí, durante o programa, a gente até visita essas fazendas solares. Lá dentro do campus, em 2021, eles inclusive instalaram a grande bateria da Tesla para dar um pouco mais de segurança para as demandas energéticas da universidade. Então, assim, de fato, é uma universidade que está fazendo aquilo que ela está ensinando, né? Então, eu acho que é um ponto bem relevante, assim, pelo menos para mim, quando olho como estudante,
o que a universidade está fazendo nesse sentido. Ensinando sustentabilidade, mas ao mesmo tempo aplicando isso, fazendo do campus um campus autossuficiente com energia. Legal, e de fato, viu, Tiago, é uma das melhores universidades do mundo, a UQ, sim, realmente não deixa nada a desejar para as melhores universidades dos Estados Unidos, né, da Europa, em muitos aspectos, inclusive, é muito melhor. Eu acho que o Matheus até teve uma experiência, né, numa universidade dos Estados Unidos, então você consegue comparar isso. Como é que você faz essa análise entre a sua experiência nos Estados Unidos e o que você está vivenciando aqui na Austrália? Quando eu estava fazendo a minha faculdade no Brasil, a gente tinha oportunidade. Eu fiz a minha faculdade na PUC do Rio. A gente tinha oportunidade de fazer ou um semestre ou um ano fora, e eu optei por fazer isso na Universidade de Miami, né? Que fica lá em Miami, fica em Coral Gables. E a universidade é fantástica. Mas quando eu comparo com a UQ, tem algumas coisas que você vê que a UQ ela sobressai em comparação. Por exemplo, a área de pesquisa da UQ é fenomenal. Você tem uma quantidade de PhDs, uma quantidade de pessoas que estão no campo científico, e aí a infinidade de temas, né, que são pesquisados na UQ. Ela é uma das mais relevantes da Austrália, sem sombra de dúvida, e com certeza uma das mais relevantes no mundo inteiro. Quando você olha para a questão da infraestrutura, né, a infraestrutura da universidade é assim muito comparável às universidades assim top 10, 20 dos Estados Unidos. E isso pode parecer uma coisa pouco relevante, mas isso é muito importante para um estudante que está vindo de outra parte do mundo para se sentir acolhido, entender efetivamente como que vai estudar, aonde vai estudar. Então, sobre esse aspecto também a UQ sobressai em relação à UM. E eu acho que tem uma parte relevante aqui que, principalmente no início, é muito importante para a gente que chega de fora da Austrália, que é uma parte de suporte aos estudantes. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente ainda está vivendo isso, né? Mas a gente estava vivendo um cenário de escassez de casas e apartamentos para locação. E aí a UQ tem um time especializado nisso e me deu algumas dicas, enfim. Essa parte de suporte ao estudante, ela também é muito relevante e muito importante para a gente que está chegando de um outro país, de uma outra realidade, não conhece muito da realidade local. Então, quando você analisa sobre esses aspectos, eu acho que realmente a UQ tem um suporte para os estudantes fenomenal. E quando você associa essa qualidade, né, do campus, da área de pesquisa, do ensino, de uma universidade como a Universidade de Queensland, com questões práticas, né, que a Austrália oferece para o estudante internacional, como, por exemplo, no caso do Matheus, né, ele que veio com a família dele, a esposa pode trabalhar período integral como dependente de um estudante de mestrado, né? O Matheus pode continuar, né, além de estudar, também trabalhar, né, com algumas restrições, mas há essa permissão. Então, se você analisa a questão custo-benefício, né, quando comparado com Europa e Estados Unidos, a Austrália, na minha opinião, ela está muito à frente, né, porque tem a qualidade das instituições de ensino, mas também tem os benefícios para o estudante internacional. Você está vivenciando isso, Matheus? Com certeza. No meu caso, a minha esposa trabalha. A gente, quando estava discutindo a nossa vinda para cá, a gente negociou que ela seria a primeira a procurar trabalho, até porque, obviamente, eu teria que ter um foco grande na universidade. E ela trabalha full time, nunca teve nenhum problema. Acho que, não sei se é sorte, não sei se é um pouco de competência, com certeza. Primeira entrevista que ela fez, ela já conseguiu emprego exatamente fazendo o que ela fazia no Brasil. E aí a gente optou por não colocar a nossa filhinha na child care. Eu fico com a Maia quando não estou nas minhas intensive weeks. E aí a gente consegue manejar dessa forma. Então, a Fernanda trabalha, eu poderia trabalhar até 24 horas semanais, a gente optou por não fazer isso, mas, obviamente, um arranjo específico da nossa família, né? Eu poderia fazer esse movimento e poderia trabalhar juntamente com a Fernanda, que com certeza é um diferencial em relação a outros países,
que eu cheguei, inclusive, a pesquisar, porque em muitos países você tem uma certa restrição, e em alguns países uma restrição grande aos estudantes internacionais trabalharem, né? Então, no final do dia, quando você vai se planejar financeiramente, essa, esses benefícios que o governo australiano dão para os estudantes internacionais, eles são bem relevantes. E no caso do Ah, com Matheus tem uma coisa certeza. ainda muito interessante também, porque, desculpa, Thiago, Pode falar. eu queria só complementar que o fato de ele estar fazendo um mestrado de sustentabilidade vai permitir que ele tenha um visto bem longo depois que ele terminar o curso, né? Um visto de trabalho sem restrição. Então, tá aí um outro benefício, né, que a Austrália oferece, especialmente para algumas áreas, nas quais o visto de trabalho pós-estudos é ainda mais longo. Obviamente, toda essa informação está disponível online, mas a equipe da Australian Center consegue orientar todos aqueles que estiverem interessados, né, tanto nos cursos de mestrado, mas também, né, sobre essas informações mais específicas. E o Matheus teve uma coisa muito interessante, porque ele foi bem persistente nesse projeto de vinda para a Austrália, né? Porque ele foi um dos impactados com o fechamento das fronteiras durante a pandemia. E nesse meio tempo, ainda para deixar mais simples, ele ainda teve uma filha. Então, então ele falou: não, eu quero ir mesmo. Diante de todas essas, né, mudanças pessoais e no mundo, eu vou continuar com os meus objetivos e eu vou fazer esse negócio acontecendo. Foi isso aí mesmo. Coisa interessante, né? Quando a gente decidiu embarcar nessa, a gente estava ali no final de 2019, né? A gente não sabia o que esperava a gente em 2020. E aí, eu lembro que toda a documentação que a gente precisava submeter para a universidade, ela estava praticamente pronta. Aí, no inicinho de março, eu fiz a prova do IELTS. E aí, enfim, a Fernanda falou na época, minha esposa, eu vou fazer também. Aí ela marcou para uma semana depois da minha prova. Eu fiz a prova e ela nunca fez, porque travou tudo, né? Fecha tudo, não tem nada, não tem prova, enfim. E aí, com a documentação, eu lembro que eu conversei com o Vini, ele falou, olha, um pouco de cautela agora, porque as fronteiras fecharam, não tem como a gente saber quanto tempo isso vai demorar. E acabou que a Austrália foi um dos países que mais demorou para reabrir as fronteiras, né? E aí, quando a Austrália estava prestes a reabrir as fronteiras, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida, e, enfim, e aí foi um momento assim de muita discussão em relação ao projeto, né? Porque quando isso aconteceu, eu já tinha efetivamente começado o curso, mas obviamente eu não estava full time, né? Eu estava fazendo online, direto do Brasil. E assim, tem um monte de restrições nesse caso. Aí eu conversei com o coordenador do meu curso, expliquei a minha situação, e aí fiz um pedido formal à UQ para que eles reconsiderassem, para que eu pudesse ter o ano de 2022 para cuidar da minha filha, né? Primeiro filho, né? A gente, quando tem primeiro filho, a gente não sabe nada, né? Então é um pouco mais difícil. A gente obteve essa autorização da UQ, então durante o ano de 2022 a faculdade ficou travada, e aí a gente efetivamente veio para cá no final de 22, né? A gente chegou aqui em dezembro. Então, teve assim, entre o começo do projeto e o começo das aulas, tudo foi meio que fragmentado, né? Mas no final, assim, deu certo, a gente queria muito fazer esse movimento. Eu acho que é um movimento que é muito certeiro em termos de perspectiva de carreira. E a universidade e o curso especificamente da UQ, eles certamente vão me facilitar os próximos movimentos de carreira que eu quero fazer. Agora, Matheus, me explica um negócio. Que tipo de mestrado você está fazendo na UQ e quais são seus planos pós-curso? Esse mestrado ele é meio que um blend, assim, né? É um pouco acadêmico, obviamente você tem que entender a parte mais científica, assim, de mudanças climáticas e de energias renováveis, mas também tem uma parte bem forte focada na parte profissional, né? Então, na minha visão, por que que eu queria fazer esse curso? Eu fiz a minha carreira basicamente inteira no mercado de real estate, mas eu comecei a minha carreira no mercado de energia. Lá em 2008, 2009, eu queria voltar para o mercado de energia, porque
eu sabia, lá em 2008, 2009, continuo sabendo hoje, que a gente tem um problemão para resolver sob o ponto de vista energético nessa transição para a economia de baixo carbono. Então, o que eu imagino para depois do curso é exatamente ir para o mercado, voltar para o mercado, só que dessa vez atuando, seja no mercado de energia, seja em segmentos que eles consideram como hard to abate, né? Difíceis de descarbonizar, porque a gente tem muita oportunidade aí. Então, esses são os dois caminhos que eu estou analisando, e a UQ está me dando algumas oportunidades para que eu consiga ter contato com algumas dessas empresas, seja no mercado de energia, seja nesses setores mais difíceis de descarbonização, para que eu possa vislumbrar com um pouquinho mais de clareza aí para qual lado eu vou seguir. Pô, legal, cara. Mas tua cabeça é seguir no profissional e não no acadêmico. Eu nunca me imaginei assim, muito tempo no acadêmico, mas essa é uma trilha muito possível. Eu conheço alguns estudantes, inclusive, que já se formaram no mesmo master que eu estou fazendo e que eles decidiram fazer um PhD na sequência, em temas correlacionados com esse tema de mudanças climáticas. Alguns deles, inclusive, estudantes internacionais. Então, também é um caminho possível. No meu caso, eu, de fato, eu quero terminar o programa e voltar para o mercado, porque tem muita oportunidade e porque tem muita coisa a se fazer também. E Matheus, como é que está a sua rotina? Você, obviamente, tem se dedicado muito ao mestrado, né? Tem tomado conta da Maia, né? Tem dado suporte aí também à sua esposa para que ela possa, né, trabalhar com mais tranquilidade. Como é que está essa rotina, cara? Como é que você está se organizando, né? Quais são as partes mais difíceis, né? E o que você também tem a contribuir para quem está pensando, né, em vir para a Austrália com a sua família? Legal. Esse curso que eu faço, eu não sei, sinceramente, Vini, quais outros cursos têm essa característica, né? Mas o meu curso ele é organizado, e eles chamam de semanas intensas, né? E aí, o que que acontece, né? Você tem 4 matérias por semestre, e aí cada uma dessas matérias tem uma semana intensa por mês. E aí, durante essas semanas intensas, você fica na universidade de manhã até de noite, todos os dias. Então, a carga horária é super, super puxada, mas você faz isso de uma maneira concentrada nessa semana e ao longo do restante do mês você vai fazendo tudo que você tem que fazer, entrega de assignments, apresentações, etc. Então, isso me dá um pouco mais de flexibilidade aqui. Nessas semanas intensas, a Fernanda, ela, enfim, deu uma sorte tremenda. O trabalho dela tem uma certa flexibilidade, então ela consegue alterar a carga horária dela. Então, ela fica com a Maia. Quando eu não estou nas semanas intensas, eu fico responsável pela Maia. E aí, quando a Fernanda volta do trabalho dela, aí eu pego para, enfim, fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, acaba que é uma rotina assim intensa, mas enfim, é um negócio que vale a pena e o mestrado ele dura só 2 anos, né? Então faz sentido. Em relação à vinda para a Austrália com a família, eu acho que a primeira coisa que é fundamental é planejamento. Não tem como fazer um move tão grande de vida para o outro lado do planeta sem ter se planejar, seja em relação a aspectos mais práticos, né, da família, seja em relação à parte financeira, que é muito relevante. Então, eu diria que planejamento é muito relevante. Segundo, tem que ter um pouquinho de uma dose de maluquice, né? Uma coragem assim de fazer esse movimento, porque é complexo mesmo, né? Especialmente com criança pequena. Mas uma coisa que me ajudou muito aqui, nos ajudou muito, foi a gente ter chegado mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio antes das aulas efetivamente começarem. Porque isso nos deu tempo para entender um pouco mais de como funcionava a dinâmica da cidade, entender um pouquinho mais como funcionava a dinâmica para alugar um apartamento, uma casa, e a UQ também conseguiu nos auxiliar em relação a isso. Então, esse tempo que a gente teve aqui na cidade foi precioso para que a gente não chegasse em cima da hora e aí se desorganizasse antes ali do começo do semestre.
Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa dica. Tenta chegar um pouquinho antes para entender um pouquinho mais do contexto local, para entender o que funciona, o que não funciona para sua família. E aí depois você já tem um pouquinho mais de horizonte para conseguir fazer as mudanças ao longo dos meses. Ô, Vini, o Matheus já chegou pronto, cara, já chegou no esquema australiano, planejado, organizado, preto no branco, tá tudo certo. Não é à toa que as coisas estão acontecendo para ele, né? Assim, realmente, né, ele e a Fernanda, né, são profissionais aí de primeira linha, com uma formação muito sólida. E nesses casos, obviamente, a transição ela acaba acontecendo até de forma um pouco mais fácil, né? Mas isso que ele falou sobre o planejamento e, se possível, chegar com alguma antecedência vale para todo mundo, não só para quem está vindo com a família, né? Acho que Legal. isso é importante, né? Tem a questão do fuso horário, inclusive, que as pessoas às vezes subestimam, né? Vão chegar aqui no dia seguinte, vão para a aula, poxa, 13 horas Não de dá. fuso é complicado, demora umas 2 semanas para você se adaptar a esse fuso. Né? O Matheus me parece que está com os pais aí visitando, né, Matheus? E como é que eles estão se adaptando ao fuso horário? Quando meu pai chegou, ele falou: Não, tá tranquilo, vou para o Dubai, vou quebrando essa questão do fuso. Eu falei: Tá bom. Quando ele chegou aqui o primeiro dia, nossa, primeiro dia ele falou: Cara, tô detonado aqui. Aí dormiu, sei lá, 15 horas seguidas. Aí demorou uns 5 dias. E aí, no quinto dia, ele falou: Não, agora eu acho que eu tô legal. Acho que eu subestimei de fato essa questão do fuso. Para quem vem visitar a gente, né? A gente até avisa, né? Olha, a vinda é difícil, mas a volta é mais difícil ainda, né? Mas não tem o que fazer, né? Vale a pena, vale a pena. A Austrália é um lugar maravilhoso, vale muito a pena vir visitar e vale muito vir morar também, né? Qualidade de vida é sensacional. Cara, só conta essa segunda parte para minha mãe, cara. Esse é até um ponto interessante, né? Eu vim com filha pequena, né? Então, minha filha tem 1 ano e meio hoje. E aí, ela é uma criança, assim, totalmente outdoor. E, assim, pelo menos aqui em Brisbane, a quantidade de parques que você tem, a quantidade de infraestrutura que você tem para os pequenininhos, assim, é fenomenal. Todo mundo que vem visitar aqui, familiar nosso, seja da minha família, seja da família da Fernanda, fica impressionado com isso, né? E fala assim, nossa, mas que coisa maravilhosa. E é um pouco isso, assim, do estilo de vida do australiano, né? Eles são muito outdoor, então eles têm muitas atividades outdoor. Tem shopping também pra caramba, mas a gente aqui é 100% parque, praia. E olha que Brisbane não tem praia, né? Mas a gente está aqui próximo da Gold Coast, próximo de Sunshine. Então, cara, esse estilo de vida é maravilhoso. Olha aí, ô Vini, agora ele atropelou tudo aqui, Vini. Já vai direto então para nossa pergunta clássica, ô Matheus. O que que é o Australian Lifestyle para você? Eu acho que o lifestyle do australiano é muito de conexão com a natureza, tá sempre outdoor, fazendo coisas ao ar livre, seja parque, seja praia, seja cachoeira. Os caras gostam de natureza, nesse aspecto eu acho que eles são bem parecidos com a gente, mas eu acho que eles vão um pouco além, né? A gente, pelo menos ali. Eu morei em algumas regiões do Brasil, né? Eu morei no Nordeste, morei no Norte, morei no Sudeste. E eu acho que a gente, apesar de ter essa conexão com a natureza, a gente também é muito da cidade, né? Do shopping, de coisas urbanas. Eles me parecem assim menos conectados com essas coisas e muito conectados com a natureza. Então, sempre que eles podem, eles estão saindo das cidades aí, feriados, etc, e indo acampar. Então, esse é o estilo de vida deles, né? Muito outdoor, muita natureza, e eu acho que eles têm um balanço entre trabalho e vida pessoal um pouco mais equilibrado do que a gente do Brasil. A gente no Brasil, a gente tende a estar um pouquinho mais para o trabalho, eles sabem dividir muito bem e acabam aproveitando mais a vida, eu acho. Então, pela minha percepção aqui, esse é o estilo de vida do australiano. Com essas palavras, a gente finaliza mais um Australian Lifestyle. Hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos, a gente pede desculpas por conta disso, mas faz parte, né? A gente está do outro lado do planeta, conectado pela internet.
Então, essa é uma das pequenas dificuldades que a gente encontra nesse caminho aqui na Austrália também. Mas vale a pena, hein? Australian Lifestyle com vocês no próximo episódio, hein? A gente se vê. Valeu, Vini. Valeu, Matheus. Eu. E um abraço.